Olá pessoal, como vão vocês? Vamos dar continuidade aqui aos exercícios de química do Enem. Hoje a gente vai resolver a questão 294, que tem esse enunciado aqui, ó. Em derramamentos de óleo no mar, os produtos conhecidos como dispersantes são usados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as ondas quebrem, entre aspas, a mancha em gotículas microscópicas. Estas são dispersadas pela água do mar antes que a mancha de petróleo atinja a costa. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito desse produto em casa, um estudante prepara um recipiente contendo água e gotas de óleo de soja. Há disponível apenas azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha. Qual dos materiais disponíveis provoca uma ação semelhante à situação descrita? Azeite, vinagre, detergente, água sanitária ou sal de cozinha? Eu acho que vários de vocês já têm uma ideia de qual dessas alternativas provoca a dispersão do óleo na água, mas a gente vai ver um pouquinho sobre a estrutura desses materiais, sobre a estrutura da água e as ligações intermoleculares que estão presentes nessas substâncias, para que a gente possa resolver essa questão com propriedade. Então, o primeiro passo é a gente conhecer a estrutura da água e suas propriedades de polaridade. Então, vamos para o caderno para ver o que é importante nessas situações. Bom, o primeiro passo para a gente descobrir por que um desses materiais dispersa o óleo em água é saber que a água, que é o H2O, é uma substância altamente polar. Se eu circular essa região aqui do oxigênio, a gente pode dizer que ela é parcialmente negativa, ou seja, é uma região rica em densidade eletrônica. A gente coloca esse sinal de delta, seguido de um sinal negativo, indicando que essa região é parcialmente negativa, ou seja, ela é rica em densidade eletrônica. Já essa região aqui, do hidrogênio, é parcialmente positiva, assim como essa outra região também. Então, essas duas regiões aqui são as regiões parcialmente positivas e a região do oxigênio é parcialmente negativa, rica em densidade eletrônica. Esse sistema é um sistema caracterizado como um sistema polar. E quando a água se apresenta em grande quantidade, várias moléculas de água se combinam através de ligações de hidrogênio. Mais ou menos assim, uma ligação de hidrogênio, duas. Vamos colocar outra moléculazinha de água aqui para mostrar as possíveis ligações de hidrogênio que acontecem aqui. Opa, um errozinho aqui. Essa aqui está errado, tá? Mas estou sem borracha agora, mas vamos dar continuidade. Essas ligações aqui são chamadas ligações de hidrogênio e são interações intermoleculares apreciavelmente fortes, tá? Vamos colocar aqui ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Agora, o que acontece? O óleo, algum derivado de petróleo, por exemplo, um hidrocarboneto, não é polar como a água. Eles são materiais apolares. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos colocar um hidrocarboneto linear com duas ramificações. Aqui, vamos colocar aqui outra ramificação aqui. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos. E ainda existem os hidrogênios aqui. Eu vou colocar esses 3 hidrogênios aqui. 1, 2, 3. Normalmente eles estão omissos na representação, mas eu vou colocar aqui só para a gente lembrar que eles estão aqui, que existem ligações carbono-carbono e ligações carbono-hidrogênio. Então, vamos colocando os hidrogênios para completar o número de ligações que os carbonos podem realizar, que são 4 cada um. E está aqui um hidrocarboneto com uma cadeia ramificada que apresenta apenas ligações do tipo carbono-carbono e carbono-hidrogênio.
Como a eletronegatividade do carbono e do hidrogênio são similares, todas essas ligações aqui têm um caráter apreciavelmente apolares. E a substância como um todo, vamos colocar aqui assim, esse modelo é uma representação molecular de uma substância apolar, um hidrocarboneto com uma polaridade muito baixa, que nos leva a atribuir a propriedade de apolaridade para esse sistema. O que acontece? Quando a gente tem hidrocarbonetos apolares em presença de água, mesmo que a substância apolar queira interagir com a água, as interações do tipo ligação de hidrogênio da água são tão fortes que a água acaba segregando o hidrocarboneto, no caso esse hidrocarboneto apolar aqui. O resultado disso, se a gente colocar, é mais ou menos o que o estudante tentou fazer em casa ou o que a gente já observou em alguns casos de derramamento de óleo no mar. Vou fazer aqui um becker ou um recipiente com água e na presença de óleo a gente percebe que surgem camadas ou quantidades de material de óleo segregados da água. Então, digamos que aqui é óleo, esse aqui é a água. Então, as ligações de hidrogênio impedem com que o óleo se disperse na água. E para que a gente possa fazer com que esse óleo se disperse na água, a gente precisa de uma substância que tenha afinidade com o óleo, que é apolar, e que tenha afinidade também com a água. Então a gente precisa de alguma substância que seja anfifílica. Anfifílica. Anfi vem de ambos, nesse caso, polares ou apolares, e fílica vem de afinidade. Afinidade. Então, a afinidade por ambos seria uma substância anfifílica, que tem afinidade por substâncias apolares e substâncias polares. Para que o óleo se disperse na água, a gente tem a necessidade da presença de uma substância anfifílica dessa. Quais dessas substâncias aqui são anfifílicas? O azeite, o vinagre, o detergente, a água sanitária ou o sal de cozinha. Então vamos ver um por um. Vamos ver o azeite. Será que o azeite é anfifílico? A gente vai observar imediatamente aqui que o azeite não tem um caráter anfifílico pela sua estrutura. Qual que é a estrutura do azeite? O azeite é um óleo vegetal, que a gente pode chamar de triacilglicerídeo, um derivado de glicerol e ácidos graxos. Vou desenhar aqui a porção que tem origem no glicerol. Se eu tivesse 3 hidrogênios aqui, eu teria o glicerol, mas no lugar dos hidrogênios a gente tem as ramificações de ácido graxo, ácidos gordurosos, tá? Então aqui tem mais outro acil e mais um outro aqui. 3 porções derivadas de ácido graxo ligada a uma porção glicerol. Toda essa molécula aqui é principalmente constituída de ligações do tipo carbono-carbono, ligações do tipo carbono-hidrogênio, vamos colocar esses 5 hidrogênios aqui, mas tem hidrogênios em todos os carbonos, tem hidrogênios também, que são todas ligações apreciavelmente apolares, vamos colocar aqui apolar. E tem uma região aqui, essa região aqui, é parcialmente polar, tá? Mas como ela não é tão importante, ou seja, ela representa uma fração pequena da estrutura como um todo, essa região parcialmente polar, ela não contribui para uma polaridade do triacilglicerídeo, do azeite, por exemplo. Por isso que essa substância apolar, o azeite, um óleo vegetal, se comporta exatamente dessa mesma maneira aqui, o óleo segregado numa porção de água. Tá? Então, a alternativa A, azeite, não representa uma substância que tem afinidade por água e por óleo. O azeite teria afinidade apenas por substâncias apolares. Tá?
Então a alternativa A não está correta. Vamos fazer um X aqui. Não vai ser o azeite. Então vamos pegar mais uma folhinha aqui para a gente continuar. A próxima substância, alternativa B, é o vinagre. Vinagre. O que é o vinagre? O vinagre é uma solução diluída de ácido acético. Solução aquosa, tá? Então, o ácido acético é essa substância aqui, um ácido carboxílico com 2 carbonos, tá? O ácido acético, ele pode passar por uma ionização, formando acetato, que é o ânion, produto da ionização, mais um próton, tá? Essa substância aqui, ácido acético, ela é uma substância polar. Solúvel em água, tanto é que o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. O ácido acético ele é mais solúvel em água do que em solventes orgânicos apolares. Ele pode até ser solúvel em alguns solventes orgânicos, mas a afinidade principal dele é por água. E ele é bastante polar. Na sua forma ionizada, ele pode ser considerado uma substância iônica, que é mais polar ainda. E esses 2 carbonos que estão aqui, eles não apresentam na estrutura uma propriedade de apolaridade. Então, o ácido acético pode ser considerado uma substância polar ou até mesmo iônica. Uma fração do ácido acético se ioniza formando acetato e prótons. A gente vai perceber, se você fizer isso em casa, tentar misturar água, vinagre e óleo, você vai perceber que o vinagre não vai fazer com que o óleo se disperse na água. O óleo vai continuar segregado. Então, o vinagre, por ser polar ou até mesmo uma fração iônica, não tem a propriedade que a gente chama de propriedade anfifílica, ou que tem afinidade por substâncias polares e apolares ao mesmo tempo. Então, o vinagre também não é uma alternativa plausível por não ser anfifílico. Ele é apenas polar ou iônico, tá? A próxima alternativa, o detergente. Alguns ou algumas de vocês já perceberam que o detergente é interessante nesse caso. E eu vou colocar aqui o agente principal dos detergentes, que é o SDS. É o sódio dodecil sulfate, ou dodecil sulfato de sódio. Dodecil sulfato de sódio. O que o dodecil sulfato de sódio tem de interessante? Ele tem uma cauda, um rabo, de 12 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ligado a essa cauda de 12 carbonos, ele tem uma porção sulfato, que é altamente polar. E o sulfato, essa porção sulfato é negativa e está ligado com um cátion sódio, uma ligação iônica. O que é interessante aqui no dodecil sulfato de sódio? A cauda do radical dodecil é uma cauda apolar. E a cabeça sulfato de sódio é uma porção polar ou até mesmo iônica. Polar, iônica. Polar, pois as ligações aqui de carbono com oxigênio e enxofre com oxigênio são polarizadas. As eletronegatividades desses elementos aqui são diferentes, bastante diferentes. E ainda tem uma porção aqui, ó, um O- ligado com Na+. Então aqui essa porção é iônica e essa região é polar. Por isso que eu coloquei polar e até mesmo iônico. O que é interessante? Essa região polar iônica tem alta afinidade com água, que é polar. E essa região aqui do radical dodecil é apolar e tem alta afinidade com óleos. Então, essa substância é uma substância anfifílica. Tem afinidade por substâncias polares como a água e substâncias apolares como os óleos. Outra coisa interessante,
além de dizer que essa é a alternativa correta, a gente vai ver ali de novo a alternativa C. Uma coisa interessante que pode acontecer com o dodecil sulfato de sódio e outros surfactantes e substâncias anfifílicas é a formação de micelas. Eu vou desenhar aqui o dodecil sulfato de sódio bem simplesinho, que eu vou fazer o radical dodecil e a cabecinha sulfato. Vou fazer vários deles. Aqui assim. O dodecil sulfato de sódio em água pode, eventualmente, dependendo de sua concentração, formar o que a gente chama de micelas. As micelas concentram a região apolar para o interior de uma formação supramolecular, são várias moléculas em conjunto que a gente chama de supramolecular, e ela pode confinar, por exemplo, o óleo que eu tinha colocado lá no início. Vamos colocar um parecido aqui. Um óleozinho e mais um outro óleozinho. Eles podem ficar interagindo por interações apolares. Vamos colocar dois deles aqui, um aqui e o outro aqui assim. Então eu tenho duas moléculas aqui de um hidrocarboneto apolar nessa região toda da micela aqui que é apolar. Essa região aqui da cabeça sulfato, como são feitos de sulfatos, é uma região polar. E essa região aqui vai estar exposta às moléculas de água. Água. Várias moléculas de água. Posso desenhar uma porção delas aqui, tá? Vamos colocar aqui, com duas perninhas em cada uma, só para ficar parecido como se fosse umas moléculazinhas de água, tá? Então, essa região polar interage muito bem com a água, e a região apolar confina o hidrocarboneto que está aqui no meio, que é apolar. Então, vamos colocar aqui, só para terminar, água polar também, tá? Então, pequenas formações supramoleculares se dispersam na água contendo substâncias apolares, mesmo no meio da água, que é polar. Então, a formação de micelas é um fenômeno físico-químico interessante que pode ocorrer em situações de misturas contendo óleos ou substâncias apolares, em água, por exemplo, ou substâncias polares, na presença desse carinha aqui, que é uma substância de que tipo? Uma substância anfifílica. Alguns chamam de anfipáticas também, mas eu prefiro usar o nome anfifílica. Substâncias que têm afinidade por outras substâncias polares e apolares ao mesmo tempo, tá? Vamos dar continuidade só para ver aqui quais são as outras alternativas. Então, a gente acabou de ver aqui o detergente, um exemplo aqui do dodecil sulfato de sódio, é uma substância anfifílica, é a alternativa correta. Vamos ver aqui só para terminar. Água sanitária. A água sanitária tem como seu... Vamos colocar aqui. Água sanitária. Tem como seu agente principal o hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio. O hipoclorito do sódio é o Na+OCl, vou colocar entre parênteses, menos. O que o Na+OCl- tem aqui a princípio? É uma substância iônica, altamente polar. Uma substância iônica. Tem muito pouca afinidade por substâncias apolares, como óleo, ou azeite, óleo vegetal ou até mesmo óleos do petróleo. O que a água sanitária tem, que é além desse exercício, é que ela pode liberar cloro gasoso. Vamos ver como é que isso pode acontecer. Vamos ver. Vou pegar uma outra folhinha aqui. Vamos ver aqui. Em solução vai ser liberado o Na+ aquoso mais o hipoclorito também aquoso, tá? Vamos pegar essa substância aqui, o hipoclorito aquoso, e vamos ver o que pode acontecer com ele.
O hipoclorito aquoso é assim. Ele é um átomo de cloro com seus 7 elétrons ligado a um átomo de oxigênio com seus 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um elétron. Por isso ele é negativo. Ele pode se combinar, por exemplo, com outro íon do tipo hipoclorito. Essa região toda, eu vou fazer uma representação simplificada, tá? Mas essa região toda aqui, ó, todos esses 8 elétrons junto com o cloro vão ser oferecidos para esse cloro aqui, tá? Na verdade, essa ligação aqui vai ser rompida e vai ser formada uma nova ligação do tipo cloro-cloro, Cl2. E essa porção aqui vai ser rompida, essa ligação vai ser rompida e vai ser formada uma ligação entre os dois oxigênios. O resultado, a princípio, provavelmente em meio natural, numa água sanitária, isso não é exatamente o que acontece, porque deve ter um mecanismo mais complexo que isso, mas o resultado disso aqui é a formação do Cl, que é o Cl2, é o cloro gasoso, é um oxidante poderoso, e ainda a formação de peróxido. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, negativo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e negativo também aqui. Então esse aqui é o cloro molecular, Cl2, e esse aqui é o peróxido, que é o O2, 2-, tá? Provavelmente o ânion peróxido se degrada, ele pode acabar se tornando hidróxido em solução, mas o importante na água sanitária é a geração do cloro gasoso. E ele que oxida, ele é um dos principais agentes de oxidação, embora o peróxido também seja um forte oxidante, tá, pessoal? Mas essa propriedade que eu acabei de mostrar para vocês, deixa eu ver onde estava aqui o nosso peróxido aqui da água sanitária. A água sanitária não é uma propriedade que a gente precisa, que é a propriedade de interações anfifílicas. Aqui a gente tem só a propriedade de que a água sanitária ou o hipoclorito de sódio seja um forte oxidante, para branquear alguma mancha, alguma coisa assim. Mas essa propriedade não permite com que o hipoclorito disperse uma substância apolar em outra polar. Não dispersa óleo em água, tá? Então vamos colocar aqui o hipoclorito de sódio, vamos dar um X aqui nele. Não é o caso. E por último, pessoal, para a gente terminar esse vídeo mais longo aí da sériezinha, a alternativa E, sal de cozinha. Sal de cozinha. O NaCl. O que acontece? O NaCl é sólido, ele se dissocia para Na aquoso, mais Cl- também aquoso. Cátion sódio e o ânion cloreto, ou Cl-, tá? Essa substância, esse aqui é um sal, essas substâncias são íons em solução aquosa, e por ser um sal, por serem compostos de íons, são substâncias altamente polares, e a gente nem chama ela de polar, chama de substâncias iônicas. Substância iônica. Altamente polar, tá? É o limite extremo da polaridade. São substâncias iônicas. Não tem qualquer afinidade com substâncias apolares. Então, o sal de cozinha não vai se combinar com a água, que é polar, e com o óleo ao mesmo tempo. Ele vai ficar apenas dissolvido em água e vai deixar o óleo lá de que jeito? Vai acabar deixando o óleo ainda segregado,
sem qualquer interação adequada com a água, sem a dispersão desejada, tá? Então, apenas para acabar aqui, pessoal, o SDS, uma substância anfifílica, permite a dispersão de óleo em água, formando até inclusive a possível formação de micelas, dispersando algumas moléculas apolares em meio polar, em meio aquoso, por exemplo. Então, alternativa C, o detergente, que contém substâncias anfifílicas com afinidade por duas substâncias de diferentes polaridades, polares e apolares, pode ser utilizado para simular aqui a dispersão de óleos em água. Alternativa C, alternativa correta para a questão 294. Bons estudos para todos vocês, Até a próxima. Tchau, tchau.